galera, eu sou a Vicky. No Digital Pod de hoje vamos falar um pouquinho sobre criatividade nas redes sociais. E para falar de criatividade nas redes sociais, nada melhor do que trazer ela, que é infoprodutora, criadora de conteúdo e muito mais. Estamos aqui com a Isabelle Costa. Muito obrigada, Isabelle, por ter vindo. Eu queria que você se apresentasse com as suas próprias palavras para a galera daí de casa. Boa tarde, Vicky. Boa tarde, galera. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por ter me convidado. Como a Vicky falou, eu sou a Isa. Todo mundo na internet me conhece como Isa. Eu tenho 26 anos e eu crio conteúdo na internet, começou como um hobby. E depois de um tempo eu passei a profissionalizar e hoje em dia eu vivo disso. Então eu crio infoproduto, eu faço publicidade para marca e tudo isso graças ao conteúdo, que a gente vai falar com certeza bastante sobre isso, né? Sobre como o conteúdo é uma porta para poder gerar renda, gerar trabalho e tudo com muita criatividade. Então, Isa, para começar, a gente queria falar como o tema é criatividade e a gente está num tempo onde nada se cria, tudo se copia. Muitos dizem isso. E você fala muito sobre marketing criativo, sobre criar o conteúdo com a sua autenticidade. E eu queria que você começasse falando como é o seu processo criativo. Então, eu tenho muito na minha mente que criatividade não é uma coisa que a gente vai conseguir extrair da gente se a gente só ficar focado no que a gente está vendo ali nas telas. Então, tem muito conteúdo sobre criatividade no Instagram, né? Mas para eu me manter criativa no meu processo, eu tenho que ter um grande tempo fora das telas. Então, a base da minha criatividade vem muito de coisas externas, assim. Então, livros que eu leio, filmes que eu assisto, sair de casa mesmo, sabe? Eu gosto muito de andar na rua, assim, observando as coisas, ir para lugares novos, conversar com pessoas. Então, para eu ter qualquer ideia, ainda que seja para conteúdo sobre marketing, conteúdo técnico, que eu sempre dou uma adaptada, né? Não é nunca aquela coisa super técnica, assim. Eu gosto de ensinar de uma forma desconstruída, sabe? De uma forma leve. Então, para eu conseguir isso, para dar start, assim, no processo criativo, eu preciso ter contato com todas essas coisas que eu falei. Então, ir na praia, andar de bicicleta, conhecer algum lugar novo, sair pra comer, que eu adoro sair pra comer, conversar, eu gosto muito de conversar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, assim, porque isso vai dando ideia, sabe? E aí, quando eu tô com o celular na mão também, eu gosto de pesquisar conteúdo de pessoas que eu admiro. E aí eu vejo, como ela narrou esse vídeo, como ela tirou essa foto, como são os stories. E aí eu vou começando o meu processo. Então, o primeiro passo, assim, do processo criativo, geralmente é me inspirar do lado de fora. E aí depois que eu vou pra mão na massa, assim, que pra mim é a parte mais difícil, que é a parte de ter as ideias. Sério, de executar, tipo, sentar, digitar, sentar, fazer, porque precisa de muita concentração, né? E, assim, é uma coisa que eu trabalho, porque criatividade não é só ter as ideias, né? É você sentar, você trabalhar as ideias, você passar um tempo ali e adaptar para o formato. Então, por exemplo, editar um vídeo é uma coisa que eu tenho prática, mas dá muito trabalho. Então, assim, às vezes eu vejo com meninas que me seguem ou então com alunas minhas que elas têm muita dificuldade nessa parte mesmo de executar. Não é que não tem ótimas ideias, às vezes tem ideias excelentes, mas o sentar ali e organizar talvez o que vai postar cada dia da semana, como vai editar aquele vídeo. Então, isso são coisas que você aprende e que vão ajudando a criatividade. Porque só uma ideia é isso, né? Só uma ideia, ela precisa ser trabalhada, assim. Então, voltando mais para o que você me perguntou no início, é isso, ter um tempo para pegar referências fora e viver mesmo, sabe? Viver, fazer várias coisas, assim, conversar com pessoas, e aí eu transformo isso de alguma forma. Perfeito. Para quem não sabe, a Isa é do Rio. Então, ela tá nesse ambiente de praia, de natureza. Eu vejo muito que você bate sempre muito nessa tecla e que me lembra de um livro que eu li do Austin. Acho que você já leu, Obre como Artista, que ele fala assim, trabalho que vem só da mente não dá. É uma frase basicamente assim. Eu gosto muito desse autor. Eu também, adorei. A trilogia toda. E conversa muito com o que você prega, porque a gente tem muito... 5 dicas de conteúdo, tal. Só que se a gente ficar só nisso, a gente só vai fazer mais do mesmo. Quando a gente fala sobre criatividade, é muito bom a gente ver coisas externas. E como é que você faz, então... Por exemplo, você tá ali na praia, você teve uma ideia. Como é que você faz para não deixar essa ideia se perder? A primeira... Eu sempre ando com algum papel, alguma coisa assim. Hoje dá pra gente anotar tudo em telefone, em, sei lá, qualquer coisa digital que você tiver. Mas eu prezo muito, assim, por ter um papel e uma caneta.
Às vezes eu não quero sair com muita coisa. Então, pelo menos, assim, um papel que eu arranco de um caderno e um lápis eu coloco porque eu gosto de anotar. Então, quando eu saio assim, eu tiro um tempinho, às vezes, pra poder, por exemplo, se eu for pra praia, eu tô ali sentada na areia, eu vou e tô com papel, eu anoto alguma coisa. Ou então, às vezes, eu anoto alguma coisa que não tem nada a ver com uma ideia. Por exemplo, eu tô sentindo alguma coisa, sei lá, tô me sentindo sobrecarregada. Aí eu anoto, eu gosto de anotar como eu tô me sentindo, porque isso me ajuda não só a ficar melhor, né, a colocar ali o que eu tô sentindo, mas também me ajuda a pensar o que eu quero criar. Porque eu sempre falo que não adianta a gente aprender, por exemplo, você vai lá e compra um curso sobre marketing digital. Aí a pessoa é uma pessoa X e ela mora, sei lá, em São Paulo e ela tem 30 anos e aí ela vai ensinar baseado na vivência dela. Então, no jeito como ela se organiza, no jeito como ela conseguiu chegar onde ela chegou, muitas vezes é assim. E quando eu ensino, por exemplo, num curso meu, ou num e-book, ou numa masterclass, qualquer coisa, eu ensino de uma forma que a pessoa consiga adaptar aquilo para a realidade dela. Porque eu acho que não existe uma fórmula. As pessoas vendem fórmulas porque fórmula vende. Mas não necessariamente uma fórmula que funcionou para a pessoa que a criou vai funcionar para você que está ali comprando aquilo, porque você é diferente. Então talvez você não consiga se dedicar às mesmas horas que aquela pessoa se dedicou, talvez você não consiga aplicar mesmo no seu dia a dia, e talvez o seu nicho, o que você fala, o que você quer transmitir, não se adapta tanto. Então, da forma como eu transformo, por exemplo, um sentimento, sei lá, de tô sobrecarregada, em um conteúdo, é que, por exemplo, talvez eu tenha pensado em fazer um vídeo super elaborado com um conteúdo explicativo. Mas se eu tô sobrecarregada, eu vou pegar aquele mesmo conteúdo que eu tinha pensado em fazer e vou adaptar ele para ele caber com aquilo ali que eu tô vivendo naquele momento. Eu vejo muito disso no seu conteúdo. E isso ajuda muito. Me ajuda porque assim eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer, né? Porque nesse processo de criar conteúdo e vender produto e fazer publicidade, você tem que escolher o que você vai dar mais atenção. Porque às vezes é muito difícil você, sabe, o ideal em tudo, né? Pessoas muito perfeccionistas querem fazer tudo super ideal o tempo todo. E aí, esses dias, uma pessoa até falou pra mim que eu era perfeccionista. Eu falei, não sou, mas eu sou. Eu percebi que eu sou. Porque eu quero fazer tudo perfeito. E eu entendi no meio do caminho que, por mais que eu queira, às vezes não dá. Então, às vezes alguém vê algum conteúdo e fala, nossa, isso aqui é muito legal, mas não era o que eu queria fazer melhor. Mas eu fico tranquila, porque eu sei que é aquilo que precisava ser no começo. Então, geralmente, eu pego tudo que eu tô vivendo, que eu tô sentindo, e transformo em uma ideia pra criar. E também pego ideias com seguidoras, assim. Eu gosto muito de ajudar, assim, porque eu vejo que, sei lá, às vezes tem uma pessoa que ela é brilhante, tem uma ideia muito boa, mas ela não consegue fazer story, por exemplo. Eu criei um produto de story. Por quê? Porque eu vejo que é muito fácil pra mim. Tipo, antes da gente começar aqui, eu já fiz várias coisas, já filmei um monte de coisa que depois eu vou postar. E eu vejo que pra muita gente, às vezes a pessoa, é convidada pra um podcast, e chega aqui e não sabe o que fazer. Então eu criei um curso, que é um pack de stories, só pra isso, pra ajudar as pessoas a fazerem story. Ela olha lá o roteiro, ela copia e cola, ela só vai adaptar para o lugar onde ela estiver. Então, Story 1, ela vai saber o que fazer, Story 2. Então, eu vejo o que falta para os meus alunos, e aí eu vou e crio coisas, conteúdo ou produto para poder ajudar elas não passarem mais por isso, entendeu? Nossa, perfeito. Voltando ao que você falou lá no começo, que você vê muito que a galera tem a ideia, só que não sabe como executar, como organizar. E até me surgiu uma curiosidade, você tem, assim, o domínio, é você que faz sozinha, você que edita os seus vídeos sozinha, como é que funciona? Você tem uma equipe? E também, como você faz para se organizar? E uma dica que você daria para quem está assistindo, para quem não tem o domínio, tem ótimas ideias, mas a ideia fica ali na cabeça e nunca coloca em prática. Sim. Eu acho que até uma coisa legal de falar para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente, é que quando você vê, às vezes, uma pessoa criando conteúdo, você acha que aquela pessoa ali tem uma super equipe só porque aquela pessoa já tem uma super equipe, você não vai dar conta de começar você sozinho. Mas todo mundo começa de baixo. Todo mundo começa sozinho. Talvez hoje, uma pessoa que já tenha uma determinada condição, que já tenha um determinado estudo, ela consiga começar já com uma equipe e tudo mais. Mas, no geral, a gente começa sozinho e começa de baixo.
Eu tenho pessoas que me ajudam para coisas específicas. Então, por exemplo, se eu preciso gravar uma publicidade, eu quero gravar com uma câmera profissional. Quando a marca exige, né? Assim, às vezes tem coisas que você precisa realmente ter uma câmera profissional ali, ter um áudio profissional e tudo mais. Então, eu contrato alguém que me ajuda com isso. Ou então, com relação a cadastrar os produtos nas plataformas, cuidar desse tipo dessa parte mais relacionada à parte técnica dos produtos, que é a estratégia e tudo mais. Aí sim, eu tenho uma pessoa que me ajuda. Mas, no geral, eu faço edição dos vídeos, a estratégia dos conteúdos, tudo sozinha. Hoje é tranquilo. Hoje é bem tranquilo pra mim fazer isso, porque já tem muito tempo que eu faço. Então, assim, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu já tive a oportunidade de ter outras pessoas trabalhando comigo, assim, até pra design e tudo mais. Só que hoje eu gosto de fazer vídeo. Eu gosto mais de fazer vídeo do que de ter, por exemplo, carrossel com arte no feed. Então, eu acabei encontrando o meu jeito, assim, de me organizar. E é o que tem funcionado pra mim. Então, se você tá começando hoje, se você quer criar conteúdo e você pensa, cara, só dá pra criar se tiver uma equipe. Cara, é muito bom ter uma equipe, é muito bom ter pessoas que te ajudam em coisas que você não é tão boa assim. A dica que eu dou pra vocês é: se planeje, coloque metas assim de curto e longo prazo, para que você possa contratar pessoas que vão te ajudar em áreas que você não domina. Por exemplo, eu precisei contratar uma pessoa para me ajudar no registro de marca. Então era uma coisa que dá para fazer sozinho, se você botar no Google lá você encontra, mas eu entendi que eu queria alguém para me ajudar, então contratei essa pessoa. Ah, você precisa de alguém para ser o seu gestor de tráfego. Então contrata essa pessoa. Mas para começar, começa do básico, começa do que você consegue fazer com as ferramentas que você tem e se programa para investir no futuro. Perfeito. Hoje em dia todo mundo meio que quer criar, só que começa achando que já vai ter um retorno. Então acho que além da dificuldade de colocar as ideias em práticas, é também a resiliência de continuar. Sim. E da organização. Eu também já criava uns conteúdos pro meu perfil. Só que, tipo assim que eu comecei, eu pensei que eu ia crescer. Eu vi a gente que começou junto comigo, que cresceu super. Então, isso meio que desanima. Então, é bom a gente frisar aqui pra galera que começa, mas não desiste. Você tem que ser perseverante, porque uma hora as coisas vão dar certo. Mas não é de um dia pro outro, principalmente no orgânico. Sim, e eu acho também, Vicky, que tem muita questão de que, às vezes, a gente acha que o sucesso é só se o seu vídeo tiver milhares de visualizações. Só que, por exemplo, você presta lá um serviço como designer. E aí, você tá lá no seu perfil e tem suas artes lá que você fez, você coloca feedback de cliente, você faz vídeos explicando alguma coisa para outros clientes. Então, o seu trabalho está sendo divulgado ali. Pode ser que um vídeo seu não tenha, sei lá, 20 mil visualizações, 30 mil visualizações. Mas pode ser que alguém entre no seu perfil e te contrate para um trabalho muito bom a partir de um post que viu, porque viu o retorno do seu trabalho. Então, pode ser que aquele post ali seja 2 mil, 3 mil reais que vão entrar para você nos próximos meses, porque você vai ser contratada por alguém. Então, eu acho que para quem presta serviço, para quem vende, tem que muito virar essa chave de que, tipo, talvez esse post aqui não vai ser um post que vai ser muito agradável e compartilhável e viralizar. Mas esse post pode trazer benefícios para mim, né? Porque, afinal de contas, não adianta nada você ter muitas visualizações e não ter retorno financeiro, a não ser que seja o objetivo. Tem pessoas que só querem as visualizações mesmo. Mas se você for estratégico e quiser usar a sua criatividade como uma ferramenta para você ter um trabalho no digital, para você divulgar um trabalho físico que você tem nas redes também, é muito mais interessante pensar se aquele post ali tá falando do seu trabalho, se ele tá divulgando o que você faz, se está sendo bem assertivo assim isso, do que em quantas visualizações está tendo. Porque isso é muito arbitrário. Tipo, você pode ter a melhor técnica, você pode ter o melhor método e pode ser que não aconteça, sabe? Tem sim caminhos para você criar coisas que vão chegar em mais gente. Mas não é uma regra. A gente não pode confiar que se a gente fizer um passo a passo de algo, a gente vai chegar num número X de visualizações, por exemplo. Tem um caminho provável, mas no meu caso, o que eu aprendi e que eu também recomendo muito para quem está assistindo a gente é focar mais em falar do seu trabalho de uma forma autêntica, usar a criatividade, né, para não ter aquele conteúdo mega engessado ali, ou então um catálogo, tipo panfleto de supermercado, só tem preço e fala o que faz.
mas sim criar conteúdo mesmo, né? O marketing de conteúdo e conseguir crescer dessa forma. Tem muita gente que abre mão das ideias para seguir os hacks para dar certo. E é realmente o que você falou. Falando uma experiência própria minha, se você entrar no meu perfil, eu não tenho nem 1.000 seguidores no meu perfil profissional. Mas todos os clientes que eu consegui, assim, na vida, foi organicamente, foi ali. Então, nem sempre são os números, mas as pessoas, mesmo que seja um grupo pequeno de pessoas, sendo as pessoas certas, é o ideal. E você falando aí, veio aqui na minha cabeça. Como você falou como que você começou e tudo mais, eu queria saber como que você começou a profissionalizar o seu conteúdo, sua primeira publicidade. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu comecei a profissionalizar em 2021. Recente? Durante a pandemia. Eu já tinha o perfil há muito tempo, mas eu não usava tanto assim. Então, se você for lá no início do meu perfil, tinha tipo uma foto um mês, aí, sei lá, um mês depois tinha outra. Porque eu não criava conteúdo, eu só postava foto. E eu tinha um blog de livros. Então, eu tinha o blog, que era Avalanche Literária. E aí, desse blog, eu tinha o Instagram, tinha outras redes assim. Mas na época eu não entendia por quê. Eu não entendi o porquê de ter várias redes de apoio assim. Você começou? Eu fiz porque todo mundo fazia, sendo sincera. O que eu queria era escrever mesmo. Então eu escrevia e tinha o Instagram. E no Instagram eu colocava, por exemplo, se eu fiz a resenha de um livro, eu colocava a foto que eu tirei. Aí eu já tinha isso de tirar a foto criativa e tal, que eu não pegava só e tirava a foto do livro em cima da mesa. Eu tirava a foto temática. Então, por exemplo, se o livro falava de uma garota, sei lá, garota no trem, eu ia tentar, de alguma forma, pegar um lugar que parecesse um trem ou uma estação, alguma coisa assim, eu pedia ajuda dos meus pais, eles me ajudavam e eu tirava. Então, já tinha esse conceito das fotos serem mais criativas para chamar mais atenção, porque eu sabia que tinha bastante gente fazendo e eu queria que as pessoas tivessem vontade de ler, né? Então, eu usava a estética, assim, para poder chamar atenção. E aí, eu só postava as fotos e falava, tem resenha nova no blog. Eu não criava uma cópia, assim, pros conteúdos. Não era conteúdo, era tipo panfleto mesmo. E aí, em 2021, eu já estava fazendo isso há um tempo. Aí, eu já tinha parceria com algumas editoras de livro, que era total, assim, permuta. Eles me entregavam os livros e eu fazia um conteúdo sobre aquele livro ali, ou uma resenha no blog e tudo mais. E aí, eu acompanhava muitos booktubers, que são as pessoas que falam de livro no YouTube. E eu via que eles ganhavam dinheiro pra isso. Aí eu ficava, cara, eu quero muito ganhar dinheiro pra falar de livro, porque eu já gosto de ler, eu vou ler de qualquer jeito. Então eu quero ganhar dinheiro com isso também. E aí eu falei, eu vou começar a tentar. Só que eu não sabia nada. Nada. Então tudo que eu aprendi, na época não era uma época assim que tinha um monte de curso que ensinava coisa. Eu falo na época, né, parece que foi, sei lá, 10 anos atrás, mas sei lá, vai 3 anos atrás. Foi em 2021 que começou a ter muito curso de tudo, pra ensinar tudo. Mas eu não comprei nenhum desses cursos, eu fui no Google mesmo, eu fui no site do Sebrae, tudo que era de graça, assim, YouTube, pra ver como que eu poderia profissionalizar. Aí eu vi que eu tinha que abrir um CNPJ, eu vi que eu tinha que aprender a tirar nota fiscal, e eu falei, cara, eu vou tentar isso. Aí, durante a pandemia, uma marca me procurou pra eu poder fazer um trabalho pra eles. E era assim, eu nem lembro o que era, acho que era um vídeo falando de um livro tal, era de audiobook. E aí eu não vi a mensagem. Eu não vi. Quando eu respondi, tava lá nas solicitações. Quando eu respondi, eles não precisavam mais. Eu fiquei muito triste, porque eu falei, cara, eu tô querendo muito isso, aí apareceu essa oportunidade e eu não consegui. Mas eu sempre fui muito proativa. Aí eu falei, vou mandar um e-mail pra eles. Entrei lá na página do Instagram, peguei o e-mail, enviei o e-mail oferecendo outra coisa. Aí eu ofereci um monte de coisa também, cobrei R$100 na época, que é muito pouco pra tudo que eu ofereci. Eu ofereci um vídeo, ofereci story, ofereci post por R$100. Porque eu queria muito... Eles não recusarem. E eles aceitaram, só que, olha só, eu tava começando. Aí eu fiz o conteúdo, só que eu ainda não tinha, eu tinha o CNPJ, mas eu não tinha como gerar nota fiscal. Porque na época da pandemia tava tudo meio parado, e aí eu não consegui. E aí eles só poderiam me pagar quando eu pudesse gerar nota. Só que até eu conseguir gerar nota... Foi tipo, sei lá, quase 1 ano depois. Meu Deus. Então eu nunca recebi esses R$100. Nunca. Eu fiquei até com vergonha depois de pedir e tal. Aí passou, mas isso me motivou muito. Porque eu vi, cara, se uma pessoa aceitou me pagar pra fazer, outras vão aceitar. Aí parece que isso deu um empurrão, assim, em mim, sabe? Tipo, quando eu fiz esse primeiro, que eu fiz essa quantidade de coisas e cobrei só R$100, aí apareceram outras marcas. Mas no começo mesmo, eu que fui atrás. Eu fui no direct...
perguntava e tal. E aí falei, bom, dessa vez eu cobrei 100, agora eu vou cobrar um pouquinho mais. Aí depois cobrei 300. Eu lembro que a segunda que eu fiz, eu cobrei 300 por um carrossel e alguns stories. Era marca de roupa, de camiseta. Eu tenho as camisetas até hoje. E aí eu fiz 2 fotos criativas também. Eu gostei muito desse dia. Fiz os stories tirando as coisas da caixa e tal. E foi R$300. E aí também apareceu uma outra marca de camiseta, que era camisetas mais relacionadas a livro, que na época era o meu nicho, né? E aí eu fiz também, e também foi R$300. Aí eu falei, cara, teoricamente eu já ganhei R$700 em, sei lá, 2 meses. E era só a única renda? Nisso. Então, quando eu comecei a empreender, a ver que dava pra eu ser contratada por marcas e tudo mais, eu ainda tava fazendo freela numa agência de publicidade. Só que era muito pouco que eu ganhava. Era por cliente, eu cuidava de contas de clientes. Então, eu cuidava de conteúdo, eu programava os conteúdos, eu tinha reunião com o cliente. Você já tinha essa pegada de criação de conteúdo? Eu tava quase formando já em letras. Eu fiz letras na UFRJ. E aí, eu entrei pra essa agência e eu cuidava de alguns clientes. No começo eram 2, depois eu fiquei só com 1. Só que era muito fluido, assim, porque era para lançamentos específicos. Era de uma área específica. Então, o cliente entrava lá, contratava para um lançamento tal. Aí eu cuidava, eu acompanhava outras pessoas, eu era analista. E aí eu acompanhava outras pessoas. E aí, nessa época, se eu não me engano, eu tava com um cliente só. Então era só R$300. E era muito tempo por semana. Era uma dedicação, assim, de horário de trabalho normal. Pegava às 9 ou às 8 e ia até às 5. E tinha que responder depois do trabalho. Às vezes, no final de semana, o cliente mandava alguma coisa. Então, não compensava. Aí eu vi, cara, se eu tô fazendo isso aqui com o meu trabalho, é uma coisa que eu gosto de fazer, é divertido, não deixa de ser um trabalho, mas é divertido, eu acho que eu vou largar. Aí eu pedi pra sair. Na época também, como eu tinha um Instagram de livro, eu tinha um brechó de livro. Eu garimpava livro, aí fotografava em casa e comprava livros que... Porque, assim, como eu moro no Rio tem muito acesso a muita coisa. E no lugar onde eu moro, geralmente as pessoas terminam de ler e elas já doam, passam pra frente, assim. Então, eu comprava livros muito recentes, assim, muito novos, era uma oportunidade muito grande. Então, sei lá, um livro que saiu no início do ano e na livraria era R$60, eu conseguia comprar por, sei lá, 5, e aí eu vendia por 20 e tinha um lucro legal. E eu enviava pra todo o país e conseguia enviar sem frete muito caro. Então, nisso, eu também consegui construir algo legal enquanto eu falava de livros. Então, assim, essa era a minha renda. Vinha desse projeto que eu tinha, do brechó de livros, e comecei a me preparar para ficar só com as publicidades. Então, depois que eu fui, ainda no mesmo ano, que eu fui pensar em criar um curso, que era o Clube Avalanche. Só que antes disso, eu passei por esse processo mesmo de trabalhar, de começar a trabalhar com marcas de uma forma remunerada. Nossa, perfeito. Hoje em dia você já mudou o seu nicho, né? Sim. Você foca mais em falar sobre marketing criativo. Mas por quê? Você já estava ali, né, meio que dando certo. E você já tinha, desde o começo, a ver empreendedora, né? Um brechó de livros e tudo mais. Sim. Quando você soube que era o tempo, assim, de mudar a rota? Eu acho que 2021 foi um tempo, assim, de muita descoberta. Esses livros que você citou, do Austin Kleon, eu li eles na pandemia. E aí eu comecei a ler muita coisa sobre criatividade. Li muita coisa. E eu sempre fui criativa. Eu sempre fui estimulada muito cedo, assim. Minha escola estimulava muito, meus pais estimulavam muito. Eu lia muita coisa. Então eu sentia que eu não queria só falar de livro. Porque teve um momento, quando eu comecei a investir mais nisso, de sair pra tirar foto, eu mostrava como era, eu mostrava como eu editei, como eu fiz isso, como eu fiz aquilo. Eu vi que eu gostava disso. Eu gostava do processo, entendeu? Eu não gostava só de botar a foto ali pronta. Eu queria falar como é que foi gravar. Eu queria mostrar o que eu comprei, a flor que eu peguei pra poder botar no cabelo, essas coisas assim. A roupa que eu usei pra poder gravar. Então eu vi que eu gostava mais de criar, às vezes, do que falar do livro em si. Sabe, eu gosto muito de ler até hoje. Eu leio muita coisa. Mas eu não queria tanto só ficar compartilhando o livro, sabe? E também eu via que eu tinha potencial de crescer se eu pudesse ensinar. Porque todo mundo queria saber como eu editava foto, como eu editava vídeo, como eu fazia cada coisa. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa pra poder ensinar. E tava nessa época que tava tendo muito curso, muito workshop, muita coisa. Aí eu sentei um belo dia em casa, aí peguei a folha, uma folha 4, e falei assim, vou fazer um workshop, vou montar aqui.
que eu posso ensinar? Aí eu comecei a colocar na folha, assim. Só que quando eu comecei a colocar na folha, eu virei a folha, aí continuei escrevendo, aí eu peguei outra folha e continuei escrevendo. Eu falei, gente, não dá. Não dá pra poder falar as coisas que eu quero ensinar em 1 hora, em 2 horas. Que a minha ideia era fazer algo e cobrar, tipo assim, um valor simbólico, sabe? Tipo, R$10. Eu pensei até em botar R$5. Não sei de onde, baseado em nada, assim, porque eu queria que muita gente participasse. Senti aqui. Aí eu falei, vou cobrar R$5, vou dar um workshop. Aí eu falei, não dá, não tem como, porque é muita coisa e não vai dar tempo. Aí eu falei, acho que isso aqui pode virar um curso. Mas eu nunca tinha pensado na minha vida em dar um curso, nem nada. E eu não sabia como fazer, eu não sabia como gravar, eu não sabia em qual plataforma colocar, eu não sabia nada. Tanto que a primeira vez que eu fiz 100% jeito da Isabelle, entendeu? Eu falei assim, eu vou dar as aulas pelo Google Meet, porque é o que eu sei usar. Eu não vou gravar nada, porque eu não sei gravar, não sei como é que grava a tela. Acho que depois até aprendi, que dava pra gravar pelo notebook mesmo. E vai ter um grupo lá no Telegram, e eu vou mandar algumas coisas extras lá, vou digitar material. Fazer isso, eu tinha alguma experiência, porque como eu fiz letras, eu dei muita monitoria. Então eu falei assim, vou tentar transportar o que eu fazia na monitoria da faculdade pra cá. E deu muito certo. Na época, eu não, como era um curso maior, eu não cobrei R$5, eu cobrei acho que 60. Era R$60 o meu curso no início. E ainda não sabia nada. Então tive que encontrar um método lá das pessoas pagarem. Aí coloquei para as pessoas dividirem em 3 vezes. Aí era R$20 por mês. Quem quisesse comprar, participar, era R$20 por mês. E nessa primeira vez que eu fiz isso sem saber como fazer curso, a única coisa que eu me garantia era no conteúdo. Muita teoria, muita prática. As aulas separadinhas eram 12 aulas, todas ao vivo. Eu cobrei R$60 e eu consegui 40 pessoas. Nossa. No primeiro. Então, assim, foi muito... Me deu muita motivação. E você começou ali por volta de 2021, você falou que tinha muitos cursos, eu também senti muito isso. Eu acho que a pandemia incentivou muito a galera a começar, tava todo mundo em casa, sim, a galera começar a criar conteúdo, vi muitos depoimentos disso, que, eu fazia sei lá o quê, aí comecei a criar conteúdo e deu certo. E que bom que você deu certo também. E você falou do seu começo, da sua primeira publicidade, que você não ganhou nada, que fiquei chocada. E eu queria que você contasse agora um case, né? A gente ficou sabendo ali do começo do processo, não sabia da bonância. Assim, alguma marca que você trabalhou, que você já acompanhava e nunca imaginou, ou que você nem conhecia, mas, tipo assim, viu, nossa, essa marca tá querendo trabalhar comigo. Conta pra gente 1 ou 2 cases, assim, que aconteceu com você. Olha, eu tenho caderno de todos os anos da minha vida. Todos os anos. Desde que eu aprendi a escrever, eu tenho um caderninho. Tipo, eu sempre gostei de escrever. Diário? Não, tipo caderno de anotar coisas mesmo. Sonhos, a coisa que tem que fazer no dia. Tipo um planner, assim, né? E aí eu tenho. E aí eu lembro... Eu só lembrei disso quando aconteceu. Eu queria muito fazer algum vídeo pra Faber-Castell. Muito. Só que assim, a Faber-Castell não fazia nada com ninguém. Tipo, nada. Não tinha nada no Instagram. Era só conteúdo estático, assim. Conteúdo bem... Perdi a palavra agora. Institucional? Isso, a Faber-Castell tinha um conteúdo super institucional, assim, no Instagram. E eu anotei que uma das marcas que... Porque eu faço isso, né? Marcas que eu tenho vontade de trabalhar. Eu anotei Faber-Castell. E aí, um dia apareceu essa oportunidade. E eu não acreditei. Eu fiquei completamente, assim, em êxtase mesmo, sabe? De ver que eles tinham interesse em trabalhar comigo. Não foi só comigo, eles selecionaram um grupo de pessoas, né, para serem até embaixadores da criatividade. Nossa. Aí durante 1 ano eu fui embaixadora da criatividade e eles mandaram muita coisa. Claro que assim, não são só as coisas, tá? Fica até mais uma dica aí para quem tá assistindo que quer trabalhar. Mimo não é pagamento. Mimo não é pagamento. Você precisa do mimo e do pagamento. Então assim, eles me mandaram muitas coisas para fazer os vídeos, para fazer as campanhas. Mas assim, tudo que você pode imaginar. Eu tenho tudo. Mais de 300 canetas, mochila, um monte de coisa. E aí, eles mandaram e, junto com isso, o pagamento. Então, na época, foi uma coisa que, pra mim, foi muito gratificante. Porque é uma marca que eu sempre usei desde criança. Tem tudo a ver com criatividade. E eu pude criar vídeos, assim, que tinham a ver comigo. Eu acho que eu criei 3 vídeos pra eles. 3 vídeos do Reels. E foi muito legal fazer todos eles. 2 foram com edição profissional e 1 eu fiz com o meu celular mesmo, usando a minha criatividade. Então, pude usar também de diferentes formas. E outra marca que eu gostei muito de fazer também, que foi esse ano, foi a Hotmart, que tem tudo a ver eu vi a foto. Tem tudo a ver com o que eu faço, porque os meus produtos estão lá. É a plataforma onde eu vendo os meus produtos.
E eles que vieram atrás de mim, tipo, eu não procurei também, assim como a Faber-Castell. Então foi muito legal, tipo, de ver que o que eu crio é intencional o suficiente para essas marcas que eu gosto e que eu tenho interesse, que sempre tive vontade de trabalhar, se interessarem por mim, sabe? É muito legal quando isso acontece. E agora, eu queria falar com você como você lida com as trends, que hoje em dia, né, um conteúdo aqui vira trend e quando a gente vai ver tá todo mundo fazendo e de uma certa forma potencializa para o conteúdo viralizar, vamos dizer assim. Você usa as trends ao seu favor e como você lida? Você ignora? Eu acho que ignorar, se você trabalha com isso, não é a melhor coisa que você pode fazer, mas você pode adaptar. Então, eu olho para ver o que faz sentido com o meu conteúdo e eu uso como uma estratégia. Quando você cria conteúdo profissional para vender alguma coisa, no meu caso, eu vendo 3 coisas, se a gente for botar de um jeito mais simples. Eu vendo a minha imagem, se alguém quiser trabalhar, fazer algum trabalho de publicidade, então eu estou vendendo ali minha imagem, né, minha influência, para falar de algum produto. Eu vendo produto digital, então algo que eu usei ali, tirei um tempo para poder escrever ou para poder gravar alguma aula, pode ser um curso, pode ser um e-book, pode ser uma mentoria. Então, pode ser tanto um produto, como um curso e um e-book, como pode ser também um serviço. Então, eu vou nessas 3 frentes, assim, publicidade, produto e serviço. Então, trabalhar com isso, se você olha para uma trend e rejeita ela, isso pode ser um potencial que você está perdendo de alcançar novas pessoas. Quando você cria conteúdo para esses tipos de coisas que você oferece, é interessante que você pense que cada conteúdo que você vai criar, ele é para um tipo de público que está num nível de consciência. Então, a trend, ela é ótima para poder captar pessoas novas, porque tem muito potencial de viralizar. O Instagram pode entregar para pessoas que nunca iriam ali manualmente procurar você ou o seu nome porque elas não te conhecem. Então tem muito potencial de descoberta. Então, sei lá, tem uma trend com um áudio que dá para adaptar para o meu nicho, para o que eu falo. Eu acho super legal, sim, pegar e fazer. O que não é legal é você pegar uma trend que tá todo mundo fazendo, mas que não tem nada a ver com você, só para viralizar. Por quê? Pode ser que você viralize sim, mas com isso cheguem pessoas no seu perfil que não vão nem entrar no seu perfil, elas só vão ver o vídeo ali, vão clicar em seguir, porque tem como fazer isso, e elas vão te atrapalhar, na verdade, porque quando você começar a colocar os próximos conteúdos que tem mais a ver com o teu nicho, com o teu trabalho, aquilo ali não vai interessar elas. Por quê? Porque elas querem conteúdo similar àquele que fez ela te seguir, aquele que viralizava. Então, tem o conteúdo de trend, que é ótimo para captar gente nova, quando é nichado, né? Quando é dentro do teu nicho. Tem o outro tipo de conteúdo, que é para consolidar as pessoas que já estão ali. Então, por exemplo, captei pessoas aqui interessadas em marketing, criatividade, empreendedorismo digital através de uma trend. Fiz um meme lá engraçado, chegou gente nova. Aí essas pessoas entraram. Se eu só ficar colocando meme, trend, elas não vão aprender nada. Então, eu tenho que criar alguns conteúdos para ensinar alguma coisa para elas, para poder ajudar elas de alguma forma, ou para entreter de alguma forma. E aí eu consigo mantê-las ali alimentando desse jeito. E tem outro tipo de conteúdo, que é o conteúdo para converter, que é o conteúdo que vai vender alguma coisa. Então, é um conteúdo que não vai ter uma venda direta, porque eu nunca faço isso, mas eu vou estar falando sobre algo e em algum momento eu vou falar do meu produto, eu vou falar do meu serviço, que tem a ver com o tema. E aí eu consigo levar os meus produtos, o que eu faço, para as pessoas. Então, tem que ter muita sabedoria com relação aos trends, assim. Não rejeitar, mas também não sair usando de uma forma, desmedida, assim. Perfeito. A Isa falou, sem falar o nome, meio que do funil de conteúdo, de vendas. Que é o topo, o meio, pra galera que tá assistindo, o topo, o meio e o fundo de funil. O topo, por exemplo, você pode usar as trends, como você falou, que é um conteúdo, assim, pra quem tá chegando, pra atrair, você alcança um público maior. O meio de funil, você já, pra educar a audiência, vamos dizer assim, você pode mostrar a dor pra ele, por exemplo, você fala sobre criatividade. E o fundo, aí é meio que pra converter. Então, para quem quer criar conteúdo, nem só as ideias. É bom também você estudar sobre... Vai no perfil da Isa, que tem várias dicas lá, porque aí você meio que já entende. Isso. É óbvio que não tem hack, mas você saber o que você está fazendo te ajuda muito mais. Sim. E já que você usa as trends, achei maravilhoso, né? Eu queria saber como que você lida com o feedback dos seus conteúdos. Acho que eu nunca vi um hater seu, mas...
nem necessariamente ter alguém ali te falando, mas a pressão psicológica, porque se tornou o seu trabalho, então você tem que criar o conteúdo, vamos dizer assim, aquela pressão de que eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, eu vejo que você até citou aqui, você consegue converter muito isso, tô me sentindo assim, você faz aquele conteúdo e muitas vezes já falou muito comigo, nossa, eu me sentindo assim, então gera aquela conexão. Mas como é que você lida com essa pressão hoje em dia para manter a saúde mental estável e, ao mesmo tempo, não sumir das redes sociais, né? Porque muita gente, quando sente uma pressão, some das redes sociais, depois volta, e eu acho super válido também, já fiz isso. Mas como é que você lida, então, com essa pressão psicológica? Então, você perguntou do hater. Realmente, eu nunca vi nenhum hater, assim. Eu já tive posts um pouco mais polêmicos, assim. Eu lembro de alguns carrosséis de expor minha opinião de determinada forma. Eram os carrosséis que eu fazia pegando temas que estavam em alta e conectando com criatividade. E às vezes, quando esses carrosséis eram anunciados, rodava anúncio por algum motivo, né? Se estava em algum período de vendas e tal, vinham pessoas que eram de fora do meu Instagram, seguidores novos, ou enfim, nem seguidores, mas usuários novos, e às vezes não tinham esse pudor, assim, de botar ali uma opinião contrária. Mas, assim, nunca nada de me machucar ou me magoar, assim. E eu tenho pra mim que, se acontecer, tá tudo bem, porque a internet é isso, né? É um espaço que é aberto, todo mundo pode opinar, todo mundo pode comentar, todo mundo pode pegar um story seu e mandar pra outra pessoa. Então, eu me blindo muito psicologicamente disso, assim, de entender que eu tô suscetível a isso, pra não levar susto se acontecer, sabe? Mas com relação à saúde mental, assim, eu tenho muito pra mim que aquilo ali é só uma parte da minha vida, sabe? Por mais que, por exemplo, agora eu tô com uma série que eu posto todo dia. Acompanho. É Diário da Infoprodutora, pra quem quiser ver, né? E aí lá tem tudo que eu, como infoprodutora, faço, mas de um jeito meu, né? Você me segue, você já sabe que é um pouco diferente do que a gente vê por aí. Então eu quis mostrar desse ponto de vista, como eu falei no início, como dá pra gente criar sem necessariamente ter que entrar numa forma. Então, se você trabalha 9 horas por dia, 8 horas por dia, você não vai conseguir criar da mesma forma que eu, que só trabalho com isso e que trabalho de casa. Às vezes você sai, pega ônibus, pega metrô. Então, a forma como eu ensino é para a pessoa se adaptar e ela ver que ela consegue criar dentro das condições dela, embora talvez para ela não seja o ideal, né? Mas tem como começar, tem como partir de algum lugar. Então eu crio conteúdo, eu me desafio, tá sendo um grande desafio postar um vídeo por dia, não é fácil, tô ficando mais cansada assim, mas eu tenho um objetivo com isso. Então assim, eu confio nesse objetivo e eu vou até o final. Mas eu abro muitas concessões, assim, por exemplo, do começo, eu pensei em postar só de manhã, eu queria postar todo dia, 9 da manhã. Só que teve um dia que eu atrasei e aí não consegui, e aí postei meio-dia. Aí parece que quando desencadeia vai tudo, né? Aí no outro dia também só consegui postar meio-dia. Aí no outro foi domingo, foi esse domingo agora. E eu falei, cara, eu não tenho condições de acordar cedo pra poder fazer isso. Eu tô muito cansada, eu vou dormir. Aí dormi, saí pra almoçar. Você tá fazendo em tempo real? Os temas já estão todos prontos. Mas eu tô fazendo muita adaptação de acordo com o feedback que eu vou tendo. Legal. Então, às vezes alguém coloca dúvida, alguma coisa, eu falo, esse tema aqui que eu pensei... Por exemplo, o de ontem ia ser sobre autoimagem. Como lidar com a autoimagem quando você tem que gravar um vídeo, uma videoaula, uma coisa assim. E aí eu vi que tinha outras dúvidas que poderiam vir antes e eu vou jogar esse tema para depois. Por exemplo, eu vou fazer uma parceria também com outras meninas. A gente vai fazer uma masterclass juntas. Ah, que legal. E aí eu vou criar um episódio só sobre collab. Então eu vou muito do que tá acontecendo, assim, por exemplo, o de hoje vai ser sobre eu estar aqui. Olha. Não sei nem se pode, né? Você falou que tudo pode. Pode tudo. Então, eu vou adaptando assim. Mas nesse dia que eu acordei super cansada e que eu vi que se eu levantasse eu não ia render, falei, não, eu vou dormir, eu vou sair pra comer. Aí eu vou respirar, vou fazer o que eu preciso fazer, vou organizar as coisas, não vou ficar na bagunça. E eu vou gravar. E se sair só 5 horas, 6 horas, tá tudo bem. E aconteceu uma coisa muito legal, que foi que eu fiz tudo isso que eu precisava fazer. E aí eu tive uma ideia, nesse meio do caminho, que eu ia fazer de um jeito, aí tive outra ideia. E aí sentei, gravei, eram umas 3 horas assim, editei bem rapidinho e postei 5 horas. E postei e saí, e eu até fiquei um pouco triste, porque eu falei, cara, esse não é um horário bom.
As pessoas que estão esperando conteúdo estão esperando de manhã, né? Não sei se muita gente vai ver. E teve muito compartilhamento, teve bastante alcance, teve bastante comentário. E eu nem curti isso, porque eu achei que tinha dado tudo errado. Então eu só postei e saí. Depois eu fui pra igreja, fui fazer outras coisas. E no dia seguinte que eu fui ver, que foi muito bem, assim. Então, mas eu sou bem tranquila quanto a isso, sabe? Eu até posso ficar frustrada algumas vezes, porque ser humano, né? Ser humano fica frustrado. Mas eu tento ir só até onde eu aguento, assim. Então, por exemplo, eu fico me consolando internamente. Eu fico assim, não, tudo bem, se algum dia não sair, se por acaso não tiver o episódio um dia, tá tudo bem, você faz 2 no outro dia, ou faz só 1, ou estende por mais um dia. Só não dá pra gente ficar se maltratando, né? Então, quanto a isso, eu tenho os pensamentos, sim, né, de querer fazer tudo perfeito, mas eu consigo lidar bem. Tipo, se sair fora do que eu imaginei, entendeu? Então, assim, eu cuido da minha saúde mental. Porque tem que ter saúde mental pra poder fazer todas essas coisas, senão você não consegue. Você conquistou uma galera muito fiel a você, então acho que se vier algum hater é de fora mesmo. E eu queria... a gente falou sobre a trend. Você meio que já deu a resposta dessa pergunta. Como você evita o Ctrl+C e o Ctrl+V, né? O copiar e colar. Nessa era aí de trend, nessa era de hack. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê muito do mesmo. E puxando lá do começo, você falou que você começou a fazer conteúdo literário. Outras pessoas já faziam, mas você já fazia com uma pegada diferente. Isso. Eu acho que isso que te destacou, vamos dizer assim. Com certeza. E hoje tem muita gente falando sobre criatividade, você também faz de uma pegada diferente. Como é que você faz para evitar, por exemplo, aquela tentação de tipo, vou pegar isso daqui e vou fazer? Ou senão até mesmo um direcionamento que você pode dar para quem cria conteúdo também, para evitar esse copia e cola? Olha, tem que tomar muito cuidado mesmo, porque tá todo mundo ali se dedicando, sabe? Se você copiar e colar, é uma coisa muito ruim com a outra pessoa que tá fazendo. Quando é algo assim que não tem muito jeito de adaptar, quando você realmente não tem muito o que mudar pra ficar diferente, porque criatividade é isso, né? É você conseguir pegar algo que já existe e colocar o teu jeitinho ali, o teu jeito de fazer da sua incrementada. Como a gente bem sabe, né? Tem escrito lá no livro Roube como Artista, nada é original. Você pode ser autêntico, que é diferente. O original seria criar algo 100% do zero. E o que a gente consegue é realmente adaptar. Então, se você quer usar a ideia de alguém e não quer adaptar, eu acho legal mandar um direct pra pessoa, falar, olha, eu gostei desse conteúdo aqui, eu posso fazer um parecido, colocar os créditos e tudo mais. Eu acho isso ótimo, assim. Muita gente vem, deixa em comentário, tipo, eu gostei muito desse vídeo, posso fazer um adaptando pro meu nicho ou direct e tal. E aí, tudo bem, assim, às vezes nem fui eu que criei, eu adaptei de outra pessoa, mas lá no meu... Na legenda? Lá na minha legenda sempre vai ter, assim, o nome da pessoa. Se eu... muitas vezes eu trago em algum vídeo algo que eu li em algum livro e eu vou colocando as minhas impressões sobre aquilo. Aí eu coloco o nome do livro, o nome do autor. Então, sempre citar. E pra gente ter as nossas próprias ideias, a gente precisa ter nossas referências, assim, sabe? Então, aquela dica lá do início de ter referências de fora são muito boas. E também de referências de outros nichos. Eu gosto muito de ver vlog de viagem. Meu conteúdo não é sobre isso, mas eu gosto de ver vlog de viagem. Então, eu vejo como as meninas filmam, no YouTube mesmo. Como elas filmam, como elas editam, a fonte que elas usam. Então, acaba que eu adapto coisas, assim. Eu tô adaptando muito pra poder editar nessa série que eu tô fazendo, que é o Diário da Infoprodutora. Então, eu pego muitos jeitos de filmar, jeitos de editar, jeitos de narrar, que eu vi em outros lugares. E aí, eu vou e adapto pro meu. Então, pegar coisas, por exemplo, de programas de TV, jeitos de fazer... eu tenho muito uma coisa que... Quando eu tô postando muitos stories, quando eu tô no período que eu posto bastante, eu tenho muito uma coisa de deixar dinâmico. Então, como se fosse um programa de TV mesmo, assim, sabe? Programa de TV tem a parte que tem o conteúdo e tem a parte que tem comercial. Então, às vezes, eu vou e falo, dou alguma explicação sobre alguma coisa, algum conteúdo. Aí, beleza, dei essa explicação. Aí, depois, eu já saí de casa. Então, eu filmo a janela do carro, ou eu filmo a janela do metrô. Eu coloco uns respiros, assim, sabe? Que fazem com que, no final do dia, se você for ver os stories, eles têm uma história, sabe? Eu uso muito do storytelling. Então, minha dica pra isso, em específico, assim, é super você conseguir pegar outras referências
e transportar elas, adaptar elas. Quanto mais bagagem você tiver, quanto mais você lê, quanto mais você conversar, mais a sua criatividade vai ser trabalhada, sabe? Perfeito. Eu não vou lembrar quem falou isso, mas tem uma frase que fala que é criar inspiração, 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 inspiração. Então, tem muito a ver com o que você falou. E você falou sobre que você faz muito conteúdo falando sobre livro. Você me convenceu a ler um livro. Aquele livro sobre chamados para criar. Esse livro é maravilhoso. Nossa, eu comprei. Eu vi aquele vídeo, eu preciso ler esse livro. Eu comprei aquele livro, chegou rapidinho. E perfeito. É maravilhoso, mudou né? muita coisa, então muito obrigada. Ah, que bom que você leu. Agora Assim, indica para outras pessoas também, Chamados né? para criar, gente. Ele fala sobre como você usar o seu trabalho para algo maior. Como o seu trabalho... Acho que você iria falar melhor do que Não, eu. pode falar. É mais, tipo assim, como, tipo, não é só pra você ganhar dinheiro. Você, às vezes, tem um dom, um talento, e você pode ajudar outras pessoas. É basicamente isso. Já que a gente entrou nesse livro, uma pergunta até minha, né? Não tá aqui no roteiro. Eu percebi que o conteúdo da Avalanche teve uma mudança. Não sei dizer se foi esse ano ou se do final do ano passado pra cá. Mas teve uma mudança, acho que não sei se no tom de voz, mas teve uma mudança estética, você até chegou a comentar, mas também uma mudança do conteúdo em si. Foi esse livro que te impulsionou? O que virou que acho que você começou a expor mais o seu lado daquilo que você acredita, no que você acredita, e que teve essa mudança, e como que a galera também recebeu essa mudança de conteúdo? Então, quando você percebeu nessa mudança de conteúdo, foi realmente porque eu tava um pouco sem me identificar mais com o que eu tava criando. E aí, eu li esse livro, uma amiga me emprestou, e ele foi uma virada de chave, assim, nesse ano, porque ele me ajudou a reconhecer que eu não precisava forçar algo que eu não era, que eu acho que eu tava um pouco indo pra isso, assim, de um conteúdo muito técnico, muito parecido com os conteúdos de marketing que a gente vê por aí, ainda que fosse uma coisa mais colorida, ainda que fosse uma linguagem mais divertida, não era 100% eu, sabe? Então, esse livro, ele fala muito sobre como a gente tem dons, a gente tem talentos, que a gente pode usar para abençoar a vida de outras pessoas. Que um trabalho, não necessariamente ele é só para você ter dinheiro, não é só para ser a renda da tua vida. Claro, quem trabalha, né, quer dinheiro. Quem trabalha quer a recompensa ali pelo seu trabalho. E não tem nada de errado com isso. Mas que o trabalho, além dos lucros, ele pode ter uma proporção maior. Porque você pode estar ajudando pessoas a transformar vidas. Então, a partir dessa leitura, eu até criei o Pack de Stories, que eu já citei ele aqui. Que é um curso que tem e-book, tem videoaula e tem bibliotecas. Porque eu entendi que não é só, tipo, eu não sei fazer story. É tipo, às vezes eu, sei lá, sou professora de crianças do ensino fundamental, professora particular. E eu quero muito divulgar o meu trabalho, mas eu não me sinto apta. Então, através dos stories que você vai aprender a fazer com o meu pack, você vai conseguir divulgar e você não vai estar só se ajudando, porque você vai ter mais alunos. Você vai estar ajudando os alunos, que vão descobrir, a mãe dos alunos, os pais dos alunos, vão descobrir você através dos seus stories ali, porque agora você sabe fazer. E você vai ajudar várias crianças, e as crianças vão passar de ano e vão, sabe? É um ciclo, assim. Então, não é só, tipo, eu faço infoproduto para poder, porque tem grandes possibilidades de ganho, porque é escalável, porque é isso, porque é aquilo. Eu acho que isso era um pensamento não que eu tinha, mas era um pensamento que eu acreditava ser o único possível. E isso me travava muito, porque eu não queria só isso. E às vezes eu me sentia um pouco mal, assim, tipo, tô ganhando dinheiro com infoproduto, será que isso é certo? Tipo, eu sei que é um trabalho, mas assim, sabe aqueles questionamentos internos? Então o livro me fez ver que era mais abrangente, sabe? Que tinha um propósito a mais naquilo ali. O livro é excelente, assim, então foi muito importante pra mim ter lido. Infelizmente, estamos chegando ao final. Isa, eu queria te agradecer, assim, muito, muito, muito por você ter se disponibilizado. A gente tá aqui em Niterói, gente. Ela veio lá do Rio. Mandei mensagem pra ela, ela super abraçou o projeto. Então, muito obrigada, Isa, de coração, pela sua presença, pelo bate-papo, que foi tão leve, eu nem senti o tempo passar. Então, muito obrigada. E eu queria que você deixasse aqui suas redes sociais, como que a galera pode te encontrar, quem já tá querendo comprar aí seus infoprodutos. Fica à vontade. Eu que agradeço, Vicky, agradecer a você e toda a equipe por terem me convidado. Foi muito, muito bom passar esse tempo aqui com vocês. Também não senti a hora passar, a gente falou a beça. E eu sou a Avalanche Cria nas redes sociais, @Avalanche Cria. Lá você aprende tudo que você precisa para poder criar para a internet de uma forma leve, que respeite quem você é, que respeite seu tempo e que
permita que você, com o que você sabe, seu talento, que você tem de melhor, consiga encontrar outras pessoas que precisam do que você sabe ensinar. Então lá tem várias dicas, vários ensinamentos, e você também encontra todos os meus e-books, meus infoprodutos. E é isso, a gente se vê por lá. Quando vocês entrarem, é só mandar uma mensagem, falar que descobriram através do podcast e a gente bate um papo. Perfeito. E você aí de casa, não deixe de acompanhar o próximo episódio do Digital Pod, com certeza vai ser um assunto que você não pode perder. Muito obrigada e tenha um ótimo dia. Tchau!